Estamos aqui hoje para mais uma live, né? Para a gente conversar um pouco sobre um tema que assim está impactando a comunidade da psicologia, da psiquiatria, né? Que é a saúde mental das pessoas nesse período, né? De coronavírus, esse período bastante sério, né, que a gente passou, e uma das coisas que está aparecendo nos nossos consultórios com uma frequência muito grande, né, que é a coronofobia, né? A coronofobia é realmente um assunto que tem preocupado muito, porque ela advém dos impactos, né, todos os impactos da pandemia do Covid-19, né, na saúde mental. E a gente fica bastante preocupado porque a gente vê um número grande de pacientes que têm nos procurado, né, com todo esse processo de saúde mental afetada por conta desse tipo de fobia, né? Só para a gente compreender essa situação, o termo fobia, a fobia é um transtorno de ansiedade, né? É uma forma de um transtorno ansioso que a pessoa vive, que vem em consequência de um medo intenso da pessoa, de um medo, às vezes sem controle, às vezes persistente, que é muito desproporcional à capacidade que a pessoa tem de entrar em contato com esse medo, né? Geralmente é acompanhado por um comportamento de evitação de estímulos que possam, assim, ser desencadeantes de um temor muito grande em relação àquilo que está se vivendo. No caso da Covid, o que é que a gente percebe, né? Que as pessoas, mesmo depois da Covid, gente, vamos combinar, se a gente parar para pensar hoje, nós tivemos 30 milhões de casos confirmados de Covid. O número exato, eu estou com ele aqui na minha tela, 30 milhões, 93, sei lá, 30 milhões, 93 mil e 751. Com quantos casos de morte? 660 mil casos de morte. Quer dizer, as pessoas se viram tão impactadas, né, que elas não sabiam o que fazer em relação a tudo aquilo, né? Em relação, o que é que eu hoje me mobilizei para estar fazendo essa live, falando sobre esse tema? Porque a semana no meu consultório me traz pessoas bastante preocupadas por conta do que estão sentindo. Eu recebi uma moça na quarta-feira na clínica que eu trabalho, que ela disse para mim assim: eu estou com medo de sair de casa. Eu estou com medo, não é medo de ficar doente, é medo de entrar em contato com alguma coisa ruim fora de casa. Então, o que é que a gente percebe, né? Que o tempo dentro de casa gerou nas pessoas uma certa conotação de segurança, né? Então, o que é que a gente percebe relacionado a esse medo, né? Coisas assim extremamente importantes, né? Que no caso da Covid-19, o que é que acontece? As pessoas começaram a ter um medo muito grande dos sintomas fisiológicos que eles tinham, né? Uma necessidade muito grande de buscar segurança, né? Principalmente porque muita gente teve perdas sociais muito grandes, perdas de trabalho, perdas até de negócios, né? Isso foi muito pesado, né? O que é que a gente viu como disparadores que vieram pouco a pouco ativando essas fobias, né? A exposição da situação ou de pessoas que poderiam estar em contato com outros que tivessem a doença, né? E muitas vezes as pessoas falavam sobre a doença e isso gerava um clima muito grande. Então, assim, é muito importante, para vocês terem ideia do quão foi grave esse contexto psicológico, né? Foi criada uma escala
para avaliar os sintomas da coronofobia, tá? Chama Coronavírus Ansiedade, Escala de Ansiedade do Coronavírus. É uma sigla em inglês, tá? Então, o que a gente pode pensar em relação a esse medo mais intenso, né? A gente tem que olhar sobre 3 pontos de vista importantes, tá? Primeiro, fisiológico, né? Como a gente sabe, o nosso cérebro, ele possui um sistema de alarme, um sistema interno que nos remete àquela reação de fuga e luta diante das adversidades, das coisas perigosas que a gente está vivendo, né? Luta, fuga ou congelamento, né? Muitas pessoas, diante dessa situação, as pessoas referem esses 2 sistemas mais ativos, o de fuga e o de congelamento, né? O de fuga porque as pessoas entram em seus próprios mundos para se defender de coisas que eventualmente possam estar desencadeando sintomas mais graves, né? Como sintomas psicossomáticos graves, como tremores, palpitações, vertigens, alterações no sono e a falta de apetite, né? A gente observa, quando a gente olha esse quadro, que para mim é um quadro grave, tá? As questões comportamentais, né? Se vocês forem parar para pensar, as questões comportamentais, elas são muito importantes. Na hora que eu tenho vários colegas que estão me dizendo que não voltam a fazer atendimentos presenciais, que se deram muito bem com o atendimento online e tal, mas no fundo a gente sabe que as pessoas, por exemplo, hoje eu atendi um casal que veio para a terapia sem máscara. E eu estava com máscara, fiz o atendimento, porque as máscaras não estão mais sendo alvo, né, dentro do contexto nosso aqui em São Paulo, de obrigatoriedade, né? Então, eles vieram sem máscara. E tudo bem, já tiveram Covid e tal. Mas eu não atendo sem máscara. Porque essa é uma forma de eu também estar me protegendo, né? Então, essa parte comportamental faz com que a gente entre nessa questão de reforçar a segurança, ou seja, lavar as mãos com frequência, ou seja, checar como você está se sentindo, você passar álcool gel o tempo todo. Então, esse é um comportamento que a gente está habituado a fazer e procurando não fazer para a gente poder se autocuidar, vamos dizer assim, né? Então, tem a parte cognitiva, que é uma parte importantíssima, porque elas podem surgir das distorções cognitivas. Isso é muito grave, né? Porque as pessoas entram em contato com comportamentos que são extremamente disfuncionais, que às vezes vêm de mensagem dos outros, que às vezes as pessoas começam a contar o que elas tiveram quando tiveram Covid e a pessoa começa a sentir aquilo. Então, todo aquele pensamento que vai sendo elaborado pouco a pouco, ele começa a trazer uma angústia muito grande para quem tem, né? O que é importante a gente observar, né? Os nossos limites, né? Os nossos limites, eles são muito importantes, né? Você tem ouvido falar, todos vocês, de pessoas que tiveram coronavírus e que têm sintomas ainda ativos, emocionais, né? Daquela época que as pessoas tiveram o coronavírus. Então, as pessoas começam a entrar num contexto de se proteger mais, no contexto de verificar o que está acontecendo com ela naquele momento. Então, é muito importante a gente pensar no que podemos fazer diante disso. É verdade que a gente se encontra dentro de uma sensação incrível de vulnerabilidade quando a gente pensa, né, nesses sintomas.
Eu lembro, gente, que a primeira vez que eu fui atender presencial lá na clínica que eu trabalho há 22 anos, eu sentei na cadeira para atender e eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar a atender presencial? Então, isso é bastante importante. Essa primeira parte de revisão que eu estou fazendo com vocês é para depois a gente falar um pouco o que a gente pode fazer relacionado ao MDR para ajudar os nossos pacientes, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje estão dentro de um contexto com a presença de transtorno mental bastante graves, às vezes a gente pode dizer, porque as pessoas foram adoecendo, né? Por causa daquelas questões ligadas à vulnerabilidade que elas passavam, né? Então, isso é muito importante. Quando a pessoa já tinha transtornos mentais, isso pode, de uma certa forma, se potencializar, né? Mas é muito importante que a gente saber que muitas pessoas desenvolveram transtornos mentais por conta automaticamente daquilo que elas estavam vivendo no dia a dia, né? Então, assim, novos comportamentos de evitação, a pessoa sem querer sair de casa, novos hábitos, a pessoa com essa coisa do tempo inteiro de usar máscara, não tocar no rosto, né? Então, tudo isso levou a gente a ficar com uma preocupação extrema, né? Então, esse impacto traz na nossa vida algo muito peculiar, né, que pode ser realmente uma dificuldade de uma interação maior agora nesse momento onde a gente está começando a sair desse quadro tão grave, né? Então, assim, tem pessoas que desenvolveram um transtorno obsessivo compulsivo, né? Toque de lavar as mãos, toque de se banhar por conta do medo de pegar o coronavírus, né? Então, isso é muito importante. A gente vê como uma outra consequência disso tudo, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de procurar serviços de saúde mental. Por quê? Porque nesses serviços elas podem se deparar com pessoas que estavam, de uma certa forma, contaminadas pelo vírus, né? E aí a pessoa fica naquela paura, né? Às vezes está doente, precisa ir ao hospital e não vai. Então, assim, é muito importante a gente falar também do transtorno de ajustamento, né? Que é uma resposta natural que nós temos a lidar com os estressores quando eles não são traumáticos. Os transtornos de ajustamento que acontecem na vida do ser humano, eles são reguláveis pela forma que a pessoa tem de se adaptar às situações disfuncionais que ela viveu, né? Que está associada muitas vezes a um evento que desencadeou aquilo, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar nos medos mais comuns que as pessoas apresentam quando elas chegam nos nossos consultórios, né? Isso é bem importante a gente pensar, porque quando as pessoas chegam no nosso consultório, é importante a gente pensar que, de uma certa forma, o maior medo que as pessoas tiveram dentro de todo esse contexto foi o medo de morrer, né? Ou de ficar totalmente doente. E isso, gente, causa um impacto muito grande. Os médicos, a gente teve a oportunidade de atender vários médicos, os profissionais de saúde de uma maneira geral, com muito medo de contaminar as pessoas dentro da própria casa, né? Começaram a aderir novos hábitos e medidas para poder ficarem bem nessa situação. E a gente viu muitas coisas nesse sentido que mostram para a gente uma necessidade bastante importante da gente repensar hoje quando os nossos pacientes chegam nos nossos consultórios. Existe uma autora que chama a doutora Lin Yanni. Ela é uma terapeuta de casal e família, né? Ela começou a pesquisar quais as características mais importantes que apareceram durante a pandemia no contexto das famílias, né? Uma delas, gente, assim, ela chama de fadiga pandêmica, né? Isso se instalou porque as pessoas não têm
mais necessariamente seus empregos, as interações sociais, para distraí-las como antes. E isso ela diz que está piorando, né? Porque o que é que aconteceu de muito grave que nós vimos com nossos pacientes foi um aumento de consumo de álcool e drogas muito grande, né? Gerando assim um excesso de automedicação durante esse bloqueio pandêmico, né? E aí, esse aumento de uso de substâncias psicoativas levou as pessoas, de uma certa maneira, a desenvolverem episódios de depressão, de ansiedade, de tédio, muito grande, né? Então, ela diz o seguinte, que nesse momento, todos os níveis de resiliência das pessoas foram testados e estão exaustivamente apresentando-se aonde a pessoa está. Então, é muito importante que a gente pense em outros aspectos que aconteceram com muita frequência. Um deles foi a violência doméstica, né, que aumentou porque as pessoas ficaram frustradas, as pessoas ficaram assustadas, com raiva, sem saída, né? E o que é que elas fazem? Começam a atacar. É provável que depois da pandemia, quando tudo passar, as pessoas comecem a ter transtorno de ansiedades mais graves, porque elas não dão conta dessas emoções que ficaram canalizadas de uma maneira bastante importante, né? Então, assim, quando a gente percebe que a pessoa viveu algo muito grave, né? Quando a gente percebe que a pessoa teve um trauma sequencial, principalmente dentro dos aspectos da Covid, né? É importante que a gente comece a olhar esse trauma como um trauma grande, né? Qual é o objetivo nosso? É de permitir que as pessoas possam reprocessar esses traumas, voltando àquele lugar onde elas foram traumatizadas no cérebro, né? Para que elas possam gradativamente ir fazendo pequenos ganhos de reprocessamento e, consequentemente, colocar essas experiências novamente integradas no seu cérebro. Então, isso é muito importante, porque os hemisférios esquerdos e direitos do cérebro de uma pessoa podem ser conectados o suficientemente bem na hora quando a gente faz o reprocessamento, por exemplo, com a terapia MDR, né? Então, é muito importante que a gente pense nisso. O MDR, para quem não sabe, quem vai assistir esse vídeo que está assistindo aqui, é uma forma de tratamento psicoterápico em que o cliente relata verbalmente uma narrativa daquele episódio traumático, daquele material que foi emocionalmente perturbador, em breves doses sequenciais, né? Ao mesmo tempo que ele vai se conectando com o estímulo externo. Então, assim, um dos protocolos que eu gosto muito é um protocolo do qual eu sou treinadora, que é o protocolo RTEP, do Dr. Elan Shapiro, né? É o protocolo de eventos traumáticos recentes. Esse protocolo, ele visa permitir que o indivíduo processe as memórias do evento, a fim de ele reduzir a morbidade psicológica, né? A gente deve usar esse protocolo depois de 40 dias que a pessoa viveu um evento traumático. Existe, assim, um número enorme de pacientes, né, em todo o mundo que foi internado, esteve em terapia intensiva, sofrendo às vezes de falências de órgão, que sobreviveram e depois desenvolvem uma doença psíquica e que precisam ser tratados, né? E a gente sabe que a dessensibilização e o reprocessamento com os movimentos oculares podem reduzir a incidência da morbidade psicológica, né, que o indivíduo viveu naquela situação. Existem muitos estudos, né, que estão sendo trabalhados. Eu tenho trabalhado bastante com pessoas que são diagnosticadas com câncer. A gente sabe que essas pessoas podem desenvolver problemas traumáticos muito graves desde quando sabem da doença, né? Então, é muito importante a gente estar dentro desse contexto, trabalhando com esses pacientes,
no sentido, né, de fazer com que esses pacientes percebam o que eles podem realmente fazer dentro de um contexto onde eles estão impactados clinicamente, tá? Isso é importante dizer para vocês, tá? Clinicamente. Então, eu gosto bastante, eu tenho uma pessoa que eu tenho uma grande estima, que é o Dr. Roger Solomon. Ele é um americano, que ele tem feito coisas assim muito interessantes, né? E ele traz para a gente alguns trabalhos que podem ser feitos dentro do contexto de pessoas que estão desenvolvendo aquela circunstância natural de doença em função de terem, depois do Covid, se a pessoa teve ou não, né, a pessoa ser tratada de uma maneira bem focada, tá? Então, uma das coisas que o Dr. Roger diz, agora já iniciando algumas dicas para vocês relacionadas ao trabalho com pessoas que estão apresentando sintomas graves ou leves de estresse, de fobia, né? E essa fobia, ela é muito intensa, né? Então, a gente tem que tentar fazer um trabalho para ativar e manter a resiliência do nosso paciente. O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade do ser humano em lidar com as situações difíceis. Quando você sofre um trauma, como é que você enfrenta? É a capacidade de enfrentamento que a pessoa tem. Né? Que muitas vezes a pessoa passa por um trauma grave e ela não tem uma atitude resiliente porque ela não tem internalizada essa atitude de uma maneira que a ajude a enfrentar aquilo de uma maneira natural. Vou citar um exemplo. Às vezes, em situações de catástrofes, a gente chega a uma catástrofe, por exemplo, que teve deslizamento, a pessoa perdeu várias pessoas da família e tá bem. E tem pessoas que perderam sua casa e tá muito mal. Então, a resiliência é essa capacidade de enfrentamento. Então, o que é que a gente tem que fazer em primeiro lugar? A gente tem que testar com os nossos pacientes a capacidade de resiliência que ele tem e, principalmente, o que nós vamos precisar ativar relacionado a essa resiliência, né? Uma estratégia muito boa é você pedir para que a pessoa não fique muito ligada em situações da mídia, né? Eu tenho uma paciente que ela, mesmo depois de ter tido coronavírus, ela começou a diariamente assistir todos os jornais. Então isso é algo que a gente precisa orientar que a pessoa não faça, né? Então assim, e a pessoa ficar ligada aos gatilhos emocionais que são ativados em determinadas situações, para que ele possa, de uma certa forma, enfrentar esses gatilhos emocionais e ter uma atitude mais resiliente. No MDR, nós temos algo que é muito importante, que são os recursos. Os recursos que a gente dispõe no MDR para trabalhar com os nossos pacientes, eles são poderosos, tá? E a gente deve ensinar aos pacientes quando eles estiverem apresentando a coronofobia. Por quê? Porque quando a pessoa tem um recurso, na hora que ela ativa a situação ou traumática, ou a situação que está perturbando ela, ela vai se sentindo gradativamente melhor. Então, ensinar aos nossos pacientes os recursos bem detalhados, e quanto mais o paciente precisa de recursos, mais recursos a gente precisa dispor para poder ajudar esse paciente. Né? Existe um autor que chama, isso quem traz é o Dr. Roger Solomon. Ele traz isso dentro de um contexto de recursos. Tá? Ele cita um autor chamado Salvatore Maggi, que ele traz um conceito interessante de robustez, né?
é um contexto, um conceito que inclui comprometimento, inclui controle e inclui desafio. Esse comprometimento é importante que a gente tenha, para vocês terem ideia, um comprometimento relacionado à nossa família. Isso você faz com o teu paciente. Nós, terapeutas, temos esse comprometimento com os nossos clientes, né? A gente vai ajudá-los a lidar melhor com essas situações, né? Dentro da coragem que ele apresenta, dentro do poder, da força que ele apresenta, né? E a gente tem que estimular o paciente a dar uma engatada e conseguir fazer esse comprometimento para enfrentamento, né? Então, é importante, segundo Roger Solomon, que a pessoa se comprometa a lidar diretamente com a crise e com as consequências dela. Para isso, você precisa avaliar com o teu paciente quais são as consequências dessa crise, o que é que essa crise deixou no indivíduo de tão difícil que ele não está conseguindo enfrentar, para poder reprocessar dentro do nosso trabalho. O segundo item que esse autor traz é o controle. A gente não pode, gente, segundo ele, controlar uma situação que nos desafia. Essa doença é uma doença que desafiou o mundo médico. Era uma doença que as pessoas não sabiam que era ela. Desafiou a nós que não sabíamos quais eram os sintomas que iriam ser evidenciados por essa doença, né? Então, assim, a vulnerabilidade foi algo que ficou totalmente aflorada, porque a condição humana permite muito isso, que a gente seja vulnerável, né? Mas a impotência, eu acho que foi algo que gerou de uma maneira muito forte todo o nosso contexto, né? Então, assim, é importante a gente sair do contexto da impotência para enfrentamento, colocando as nossas reações mais positivas. Então, quando você trabalha com um paciente que não se sente no controle, é importante que você extraia dele as situações de impotência que ele teve na vida dele e que ele, de uma certa forma, conseguiu reagir, conseguiu controlar, e aí você faz a instalação com recursos positivos de estimulações bilaterais, para que o abraço da borboleta é um deles, para quem não conhece, é um dos recursos do MDR que nós utilizamos para que a gente instale positivamente, além de outras funções o abraço da borboleta tem, né? O terceiro item é o desafio, né? A gente tem que pensar no que é que a gente pode tirar de positivo dessa crise, né? Gente, eu particularmente acho que eu aprendi muito com essa crise, né? A gente cresceu, a gente aprendeu, a gente se fortaleceu, né? É muito importante a gente pensar nesses aspectos, né? Eu vi o quanto o ser humano é frágil, eu vi o quanto pessoas que estavam sendo atendidas por mim, médicos que estavam ali trabalhando incessantemente em UTI, chegou a Covid, esses médicos detonaram-se, né? Então, assim, a gente aprendeu que o ser humano é frágil, que o ser humano tem uma fragilidade diante daquilo que ele desconhece muito grande. E a gente tem que fazer esse reforço desafiando os nossos pacientes a tentarem crescer, a tentarem aprender e a tentarem se fortalecer. Como? A gente fazendo o reprocessamento de todas essas situações difíceis que eles passaram, por exemplo, ajudando o paciente a lidar com o medo. O medo, gente, é uma emoção, que é uma emoção pertinente do ser humano, nós sabemos disso, né? Quando a pessoa desenvolve um medo muito intenso, a gente chama esse medo de fobia, porque é algo que a pessoa não consegue lidar com ele naturalmente. Então,
Quando a gente foca e a gente fica sobrecarregada com essa sensação de vulnerabilidade, essa sensação de impotência, a gente fica tentando sobreviver a tudo isso, né? Então é muito difícil quando a gente está diante de incidentes críticos, quando a gente está diante de desastres naturais, da gente entrar naquele instinto de sobrevivência. Por quê? Porque você se sente fragilizado, porque você se sente menor do que você é, né? A fala de uma paciente minha é: eu me sinto pequenininha como uma formiguinha, não consigo enfrentar tudo isso. Ela teve uma família inteira que teve Covid e ela teve 3 pessoas da família que morreram. Então ela ficou tão desestruturada que quando ela queria se movimentar, ela não conseguia fazer isso, né? Então a gente pode questionar o paciente, né? Se o paciente consegue se lembrar de algum período da vida dele em que ele foi colocado em xeque, contra a parede, colocado numa situação onde ele tinha que tomar uma atitude. Se a pessoa se lembrar desse momento, é importante que a gente reforce todas as situações que ele viveu naquele momento e no final a gente faz a instalação dessas situações passo a passo para que a pessoa possa conseguir ativar uma parte de enfrentamento. A gente sabe, né, no trabalho com o MDR, o quanto é importante que a gente faça uma checagem com o nosso paciente de situações positivas que ele viveu e de situações onde tudo isso foi extremamente importante para a vida dele, né? Então, assim, é importante também um segundo ponto que eu vou falar para vocês para que o paciente lide com esse medo. Perguntar ao paciente se ele consegue se lembrar, assim, ele focar na habilidade que ele tem de responder alguma coisa difícil na vida dele, né? Se ele tem uma capacidade de se sentir forte, me fale uma vez o que você disse relacionada a algo forte que você viveu. Então isso é muito importante. A gente vai tentar fazer com que o nosso paciente tente trazer de volta essa hora em que a força dele veio com tudo e ele conseguiu enfrentar uma situação difícil. Nesse momento, a gente vai ensinar o paciente que aquela habilidade e a capacidade de responder a algo negativo, ele tem. Então, ele pode ativar para conseguir se sentir mais forte diante das necessidades dele, né? Então, assim, o Roger Solomon, ele orienta que a pessoa trabalhe um dia de cada vez, né? Quando a gente tá... Boa noite a todos, gente. Tem o pessoal entrando que tá dando boa noite. Boa noite. Um dia de cada vez, né? E o Roger diz uma coisa bem legal. Tente ativar com a pessoa, não é um lugar seguro, tá? Porque às vezes a pessoa não tem um lugar seguro para ser ativado, porque ela está tão fragilizada que não tem. Então, a gente, ao invés de ativar o lugar seguro, a gente pode ativar uma atitude poderosa, em que a pessoa pode se sentir estabilizada, forte e capaz. Como nós fazemos isso? Pense agora que você pode ter uma atitude poderosa. Qual seria essa atitude poderosa? Uma paciente minha disse: eu posso ter coragem e fazer todos os exames, porque o medo dela era fazer os exames e o coronavírus ter deixado sequelas muito graves no corpo dela. Então, a atitude dela seria parar para pensar em ter um enfrentamento de fazer esses exames. Então, com tranquilidade, com força e etc. E aí você pode tentar aumentar essa sensação de atitude poderosa fazendo os estímulos bilaterais, focando nas seguintes palavras: eu sei que sou capaz de focar em
ir ao hospital ou ir ao laboratório fazer os meus exames, planejar gradativamente como vou fazer e faz a estimulação bilateral concomitantemente, né? Esse clichê de um dia de cada vez, ela é muito importante. Por quê? Porque a pessoa não fica querendo mudar a vida dela de uma maneira assim mágica, porque a gente não muda. Eu tive Covid em 2020, março de 2020. Em 2020 e 2021, eu tive sintomas graves respiratórios, depois de estar curada da Covid. Então, isso deixava uma insegurança muito grande relacionada ao próprio estado que você está. Então, assim, é muito importante a gente lembrar o nosso paciente que essa crise vai passar. A crise vai passar e ela não vai durar para sempre e a gente vai nos adaptar a ela, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar que nós precisamos não ficar sós. Precisamos estar perto da família, precisamos estar lidando com a capacidade com a habilidade de entrar em contato com pessoas, de entrar em contato com algo que nos deixe mais protegidos, né? Então isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que verificar isso como sendo algo que a gente tenha muito claro, né? Que a gente pode, de uma certa forma, desenvolver. Então, a dica do dia é desenvolver a resiliência. Para quê? Para que as pessoas promovam uma recuperação. Né? Por que é importante? Eu vou novamente citar o Roger Solomon, que ele é uma pessoa que lida muito com crise, ele lida muito com luto, e ele, assim, desenvolveu algumas formas de trabalhar bem importantes, que eu gostaria de passar para vocês. Eu tenho feito isso com meus pacientes e tem dado um resultado muito bom. Até por isso que eu vim aqui hoje, para estar trazendo para vocês esse modelo, né, que o Roger Solomon ele traz para promover a recuperação do seu paciente. É importante que a gente entenda o que é a resiliência antes da gente trabalhá-la, né? A gente sabe que a resiliência é essa capacidade de enfrentamento que nem todos têm tão desenvolvida, né? Então, quando a gente vai trabalhar com a terapia de EMDR, é importante que nos primeiros dias a gente tenha o objetivo de aliviar os sintomas, para depois a gente fazer todo o reprocessamento dos traumas. Segundo o Roger Solomon, a terapia de EMDR é o paradigma da resiliência. Por quê? Porque com o processamento bem sucedido de uma experiência negativa e o paciente trazendo perspectivas adaptativas e de autoconhecimento, vão aparecer comportamentos naquele momento que podem assegurar um futuro melhor para o nosso paciente. Se a gente for pensar, segundo Roger Solomon, em termos de modelo de processamento adaptativo de informação, a resiliência, a coerência e a desenvoltura são respostas baseadas nas emoções e nas perspectivas que a gente tem e de reprocessar as memórias, né, que são estimuladas pela experiência atual que a gente está tendo. Quando as pessoas, gente, enfrentam adversidades, as informações, a gente sabe, elas ficam armazenadas disfuncionalmente nas redes de memória, né? Então, elas estão ali disponíveis e muitas vezes a pessoa não consegue lidar com aqueles desafios. Então, vão ter altos níveis de resiliência, podem acontecer, né? Se a gente tiver um senso de coerência maior, a gente pode ajudar o nosso paciente a ter, com certeza, né, um movimento muito mais eficaz. Então, se a gente faz a pessoa enfrentar essa adversidade reprocessando, olha o que vai acontecer. Essas informações adaptativas que estão armazenadas podem começar a vir à tona, ajudando a pessoa a lidar com os desafios. Então, os altos níveis de resiliência,
uma sensação de coerência, uma desenvoltura, podem resultar numa habilidade pessoal muito grande da pessoa utilizar as informações e aquelas habilidades armazenadas que ela teve durante a vida para ter um enfrentamento, né? Então, o Roger diz que a resiliência está dentro de vários aspectos, né? Que é a capacidade que a pessoa tem positiva de lidar com o estresse, as habilidades que a pessoa desenvolve de ser mais flexível, de adaptar rapidamente às circunstâncias negativas, a habilidade que a pessoa tem de se reequilibrar diante das circunstâncias adversas. E a vida pode ou não voltar a ser como era antes, mas é preciso que a pessoa siga em frente, integrar as circunstâncias adversas para criar um novo aspecto normal, gente. As pessoas estão com medo de criar esse novo normal. Ele traz a resiliência também como senso de coerência, né? Que é uma orientação que pertence à habilidade da pessoa compreender aquela situação estressante e utilizar os recursos que ela tem, para que ela se sinta mais confiante, né? Os indivíduos, gente, sempre tem indivíduos mais resilientes, indivíduos menos resilientes. As resiliências, eu acho que elas vêm muito dentro daquilo que a gente pensa que a gente pode desenvolver. Os indivíduos resilientes, eles são capazes de se beneficiar pelas informações fornecidas até por emoções negativas, né? Ele vai encontrar significados, vai aprender, vai enriquecer o presente e ter informações para o futuro, né? Então, é muito importante a gente observar os aspectos da experiência traumática que o nosso paciente viveu, né? Se a experiência foi muito grande, se a pessoa teve algum crédito nela positivo, né, que muitas vezes a pessoa tem. Tem pessoas que se reinventam na experiência negativa, né? E a gente vai reforçar essa habilidade do indivíduo de lidar com a diversidade. Como que a gente pode fazer isso, além de instalar os recursos, né? A gente pode trazer para o indivíduo várias situações onde a gente pode levar para o indivíduo várias situações onde a pessoa pode buscar essas atitudes, buscar mudar a forma de enfrentamento, né? A gente pode perguntar se a pessoa teve algum momento na vida dela que ela lidou com situações difíceis em que ela se sentiu competente, em que ela se sentiu eficiente, em que ela se sentiu forte, em que ela foi bom naquilo que ela fez. E na hora que a pessoa consegue observar essas situações, você pode fazer a instalação com o abraço da borboleta, né? A gente pode perguntar se a pessoa, o que é que a pessoa aprendeu de novo dentro desses 2 anos de Covid, onde ela ficou dentro de casa, sem poder sair, com todo o medo, com toda a situação difícil, né? A gente pede isso e vamos ver o que é que a pessoa traz. Se a pessoa não traz nada, a gente tem que trazer para ela aspectos positivos, né? Você vê, você não teve a doença, ou você conseguiu cuidar dos seus pais que eram mais velhos, ou você cuidou de uma filha que era uma filha doente. Então, os aspectos positivos, eles acontecem, né? É importante a gente perguntar para a pessoa se ela fez alguma coisa para ajudar o próximo, né? Quantas coisas nós mesmos, né, da empresa Equilíbrio Mente e Corpo, fizemos cursos gratuitos, fizemos cursos para ajudar vários abrigos que fazem o projeto Voa Borboleta, né? Isso para mim traz uma gratidão a Deus muito grande por a gente ter sido capaz de tirar aqueles abrigos de dentro de um contexto tão terrível, alguns deles já fechando, né? O que é que a gente fez para lidar com essa situação efetivamente?
de medidas positivas que você adotou para lidar com essa situação. Aí a pessoa traz para você todas as medidas que ela conseguiu fazer e a gente pergunta se elas foram úteis ou não. E se elas te ajudaram ou não a seguir em frente. Se eventualmente a pessoa diz que essas medidas foram úteis, o que é que a gente faz? Pense nessas medidas e instalem. Porque é uma forma da pessoa fazer um trabalho mais importante. Agora, tem uma coisa que eu gosto demais, que é, isso também é o Roger Solomon que traz, que é pedir para a pessoa criar um recurso, né? Criar um recurso para que o cliente, para que ela foque as ações positivas que ela tem que fazer. Podem ser físicas ou mentais, para ela lidar com a situação estressante, né? Ao focar no momento da ação adaptativa e no sentimento que acompanha aquela habilidade e a capacidade de resposta que a pessoa tem, isso vai evocar um estado de espírito que vai levar a pessoa para enfrentamento, né? Então, você pede a pessoa para fechar os olhos, pense no momento em que você faz alguma coisa positiva, né? Pense no sentimento que essa coisa positiva está te proporcionando e veja se você tem a habilidade de levar essa situação para frente para te ajudar a ter um enfrentamento que vai equilibrar os seus momentos de vulnerabilidade. Então isso é muito bom, você reforçar com a estimulação bilateral, né? A gente pode pedir para o nosso paciente instalar uma palavra-chave. Ele vai pensar numa palavra-chave associada a esse estado de espírito que seja a deixa para ele lembrar dela. Por exemplo, enfrentamento. Essa é a palavra-chave. Toda vez que eu pensar em enfrentamento, eu vou instalar positivamente e vou reagir. Então, é muito importante você também poder orientar o teu paciente a trazer isso para o futuro, né? No ensaio do futuro, o cliente é guiado a se imaginar lidando com aquela situação futura, estressante, antecipadamente, ao mesmo tempo que ela está trazendo dentro de si aquele estado de espírito positivo e forte. E aí a pessoa pensa enfrentamento. Quando ela usa a palavra-chave, peça para ela fazer a instalação com as estimulações bilaterais. Se houverem associações negativas, a gente pode depois abordar o problema com o cliente. Mas sempre que o seu paciente estiver diante de atitudes resilientes, reforce essas atitudes usando as estimulações bilaterais. Para nós, gente, isso é algo que a gente faz muito, mas quando você está dentro de um contexto onde você está com uma pessoa que está dentro de um quadro de coronofobia, né, que é esse quadro onde os sintomas advêm de todo o contexto que a pessoa viveu durante a fase do coronavírus, é importante que vocês, de uma certa forma, consigam ajudar essas pessoas a terem uma atitude mais resiliente. A resiliência, ela é capaz, né, de trazer algo muito forte para dentro de nós, né? Então, é importante que a gente ensine os nossos pacientes. E eu trouxe também aqui para vocês um exercício que eu gosto muito, né? Que é um exercício da Catherine Butler, que ela traz uma história, tá? Ela traz uma história que ela diz que, assim, que ela tinha, nesse momento de crise que nós estivemos, ela viu o mundo crescer e decrescer, né? Cada vez que caía uma peça desse mundo, ela ficava mais angustiada, né? E ela começou a pensar que ela tinha que tratar pessoas que estavam dentro desse mundo tão
traumatizadas, estão terrivelmente impacientes de sair daquela crise, né? Porque existe uma impaciência aí que foi gerada pela aquela necessidade. Gente, tem gente que até hoje acha que o coronavírus é uma coisa que foi plantada, né? Depois de, eu disse a vocês no início, o número de mortes que a gente teve, né? Então, essa autora, ela diz que todos nós estávamos naquele momento precisando de ajuda, né? Precisando de estar dentro da nossa janela de tolerância, porque independente do que a gente sente, principalmente nós terapeutas, a gente tem todo um contexto para ajudar os nossos pacientes, né? Então isso faz uma diferença muito grande, né? E essa autora, ela traz uma história de uma colega dela de trabalho que entrou para o ramo do aconselhamento dentro de uma carreira extensa como oficial da polícia. Então ela encarou dificuldades, situações difíceis de vida ou de morte e no mínimo uma crise por um turno durante 30 anos. Na aposentadoria, ela se tornou uma psicóloga especializada nos impactos do estresse pós-traumático e em primeiros socorros. E aí essa autora conta que ela parecia sempre saber o que fazer em todas as situações. Olha que coisa fantástica. Um dia, a autora comentou que ela parecia o mestre Yoda, né? Com toda a sua sabedoria, e perguntou para ela: o que você faz para você conseguir fazer isso? Fazer isso o quê? Resolver com sabedoria todas as dificuldades que apareciam na frente dela. A resposta da pessoa foi: quando eu não sei o que fazer, tento dar o próximo passo que me parece mais correto. Gente, eu acho essa frase bárbara. Quando eu não sei o que fazer, tento dar o próximo passo que parece ser mais correto. Vamos ensinar isso aos nossos pacientes. Se você está desesperado, pense qual seria o próximo passo que você acha que seria o mais correto e dê esse passo à frente, né? Eu queria que vocês pensassem nessa resposta. Pensem bem sobre ela. A gente não sabe o que vai acontecer para frente. Se os próximos passos vão forçar a gente a se isolar mais, a gente não sabe se os próximos passos vão ser a gente abraçar quem a gente ama, mas a gente pode se perguntar qual é a ação mais correta a se tomar e realmente colocar essa ação em prática, né? Na verdade, gente, essa ação, ela não é alguma coisa tão difícil, né? Não é nada como a gente se voluntariar a ir para frente. Então, é importante dar o próximo passo, seja ele qual for, né? Seja ajudar o próximo, seja ler um livro, seja ver o que vai te ajudar a dormir hoje, seja a fazer um exercício físico, seja respirar profundamente para se autorregular. E uma das coisas, é muito importante você pedir ajuda. Diga ao seu paciente, peça ajuda. Porque quando você trabalha com a hipótese de que o que é impossível pode se tornar possível de se fazer, é importante a gente dar o próximo passo, né? Então a gente vai reduzir a exposição a um fluxo de informação que seja totalmente desnecessário naquela hora. Então, quando você, terapeuta, der o próximo passo, isso vai te dar confiança para mostrar aos teus clientes que eles também têm recursos para dar o próximo passo deles, tá? Então, leve essas metas para uma preocupação que você tenha de um poder pessoal de gerenciar a tua vida e procure fazer com que isso seja empoderador para você, tá? Então, é importante a gente mostrar para o nosso paciente que ele tem a capacidade de dar o próximo passo. O próximo passo para nós vai ser sempre na direção de ajudar o nosso paciente.
Então, para a gente fechar a nossa live, uma das coisas que eu oriento que vocês façam com os seus pacientes, na realidade, é trabalhar o desenvolvimento da resiliência, é trabalhar o desenvolvimento de quanto a pessoa pode fazer por si só para que ela consiga, de uma certa forma, ter um enfrentamento, dar um próximo passo em função de resolver problemas. Né? Tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que está sem conseguir sair do lugar em função de tudo que viveu. O nosso objetivo como terapeuta de EMDR é reprocessar essas experiências disfuncionais, é trazer uma rede de memória positiva que seja saudável e que ajude a pessoa a poder traçar um objetivo a longo prazo. Então, vamos fechar essa live dizendo a você, terapeuta, você também pode dar o seu próximo passo pisando firme, com confiança, com segurança e com força, porque você vai mostrar aos seus pacientes que eles têm recursos para dar o próximo passo deles. Eu queria muito agradecer a vocês. Infelizmente o tempo está acabando e a gente vai ter que finalizar. Eu queria muito agradecer a vocês pela oportunidade de passar toda essa estrutura. Agradecer ao Roger Solomon, né, que ele é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, de ter passado um pouco também do trabalho dele para vocês. Tá? Então, se não conseguiram anotar tudo, assistam a live novamente, que vocês vão ver os passos que vocês podem dar também para trabalhar a resiliência com os seus pacientes. Tá? Um beijo para todos vocês e até quinta-feira. Estaremos aqui novamente, tá? Um beijão.